Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre aquela situação, em que você vende uma put e a ação desaba. O que fazer nesse caso, como manejar esse problema, de uma put vendida muito dentro do dinheiro. Eu vou fazer isso usando uma aula que fica lá dentro da minha mentoria Aprenda Operações Estruturadas e eu vou disponibilizar essa aula na íntegra aqui logo depois dessa pequena introdução, para você saber como eu ensino a lidar com esse caso lá dentro da minha mentoria. Eu acabei de abrir uma turma de mentoria, eu raramente abro turmas de mentoria e elas estão com vagas abertas até o dia 28. E na mentoria você vai ter acesso a aulas vitalícias, que não expiram, e além disso acompanhamento individual comigo durante 6 meses. Então, além de acompanhar aulas com esse nível de complexidade que você vai ver agora, você também vai ter acesso a reuniões comigo, meu WhatsApp, para a gente poder tirar suas dúvidas individualmente. Eu vou deixar passando aqui na tela os depoimentos de alguns alunos meus, que fizeram ou o curso ou a mentoria que você está prestes a ver um pedacinho agora, uma das 100 e poucas aulas que tem lá. E se você tiver interesse em fazer parte e em me mandar um depoimento desses aqui no ano que vem, eu vou te pedir para clicar no link que está na descrição ou no primeiro comentário e ver o que se trata a mentoria. Esse vídeo lá, ele é um vídeo muito direto ao ponto. Eu simplesmente falo o que você vai aprender, quanto custa e como você faz para entrar. Não é um vídeo de vendas daqueles chatos, cheio de gatilho mental para ficar te enrolando. É bem direto ao ponto, vou te falar o que eu te ensino, quanto custa, como você faz para entrar. Então, se tiver interesse, clica no link na descrição ou no primeiro comentário e assiste lá esse vídeo sobre a mentoria. Bom, e agora sem mais delongas, fique aqui com a aula de manejo de put ITM, que é uma das aulas da mentoria Aprenda Operações Estruturadas. Pelo amor de Deus, não repare no cabelão que eu tava. Foi uma época meio cabeluda da minha vida. Olá, aqui é o Vitor e a gente vai para essa aula 3 aqui desse módulo, que é o manejo de put vendida ITM. Pessoal, esse módulo é um módulo mais complexo de entender do que aquelas aulinhas básicas, Vocês já estão no nível aí mais intermediário para avançado, vocês vão ter que parar sozinhos e pensarem um pouco nessas operações, vão ter que ir lá no mercado e verificar o preço das coisas, ver o que poderia ser feito, simular na sua cabeça, as operações e como é que você poderia ter saído dessa situação. Usem esses conhecimentos aqui para poderem fazer isso, tá? Mas realmente são coisas mais complexas e que exigem aí que vocês duelem com elas um pouquinho na sua cabeça para poder entender, tá? Se você entendeu de primeira, excelente, você é muito inteligente, mas via de regra você vai ter que perguntar, tirar dúvida, aplicar uma na prática, ver como é que funciona para poder internalizar isso tudo na cabeça, tá bom? Demora um pouquinho mesmo. E vamos falar agora da put vendida ITM. A gente falou da call vendida ITM na última aula. Eu recomendo que você assista a aula anterior antes dessa aula, que eu vou passar mais rápido nos conceitos aqui, porque a gente já falou. E aí a gente vai para essa aula aqui. Então o primeiro aviso funciona perfeitamente também. Para que os manejos deem certo, sua margem tem que estar sempre bem folgada. Se você já está alavancado ou com pouca margem, os manejos podem não conseguir mitigar os riscos em tempo hábil. Então, tá vendendo put, tá com put vendida? Cuidado com a quantidade de put vendida que você está fazendo. Não vai ficar apertado em margem, porque vai ficar difícil de fazer os manejos, tá bom? E a primeira solução é sempre rolagem. Tô rolando e tô recebendo? Excelente. A rolagem tá muito magrinha, Vitor, não tô gostando do recebimento. Tá bom, tenta rolar diminuindo a posição ou descendo o strike, no caso da put, para diminuir o seu risco um pouquinho. Isso aí também não está funcionando, está realmente complicado. Então a gente vai ter que aplicar o conceito da dualidade, que eu falei no vídeo anterior, Vou ter que fazer um hedge que me dê um benefício caso a minha situação original continue piorando, beleza? E como que a gente vai fazer isso aqui é o que a gente vai ver nesse vídeo. A dualidade de put vendida se dá com call vendida ou variações de call vendida. É quase que um espelho da call ali, A dualidade de call se dá vendendo put, a dualidade de put se dá vendendo call, tá bom? Então, vamos para um pequeno exemplo do que a gente pode fazer. É um exemplo espelho daquela primeira aula, Então, na primeira aula, estava vendido em call, você vendia uma fração de put,
para poder usar esse financeiro para poder manejar essa call. Agora você vai fazer a mesma coisa, só que espelhado, né? Você vai vender uma fração de call para poder rolar essa put, ou descendo o strike, ou diminuindo a quantidade. Então, vou tentar ir para o Paint aqui para a gente dar uma pincelada. Trocadilho excelente, né? Então vamos lá, digamos que você está vendido lá na X40 da Petro, certo? Mas a Petro está a 35, né? Então essa linha aqui de put para você está muito ruim. A rolagem já vai estar ruim, vai estar negativa, qualquer coisa assim, tá? Se você está vendido em 1000 aqui, o que você pode fazer é pegar aqui 300, 400 calls, até 500, tá? Sendo bem ousado aqui, né? Se você tiver margem para isso, tá bom? Vende 500 aqui da A35, que é a que está a ATM, certo? Vai criar aquela linha aqui também, tá? E vai entrar um financeiro aqui. Qual que é a vantagem, né? A call, geralmente o financeiro da call é bem gordo, né? Bem interessante. Então, você vai conseguir manejar essa put bem aqui. Aí você vai pegar esse dinheiro que entrou aqui, né? Como a gente viu na aula passada, vai entrar um dinheiro aqui. Você vai pegar esse dinheiro e vai usar aqui para manejar essa put. Como? Ou rolando no mesmo strike aqui para M40. Então você ficaria menos M40. Qual que é o problema disso? No caso da put, provavelmente essa rolagem é negativa. Então não seria um bom negócio, né? O bom negócio aqui seria você conseguir descer o strike, tá? Seria você conseguir descer o strike. Então, qual que é a alternativa de descer o strike? É você fazer essa rolagem descendo o strike aqui. Então, você usaria o dinheiro recebido nessa call aqui para comprar a X40 e vender aqui, por exemplo, uma M38,50, tá? Digamos que dê para fazer isso. E aí, o que acontece? A sua nova linha está aqui embaixo e a gente vai ter o mesmo cenário lá, né? Se a ação parar aqui perto desse 35, excelente, porque você vai fazer essa rolagem, vai entrar prêmio. Você vai fazer essa rolagem, vai entrar prêmio. Então você usa esses dois prêmios aqui, o que entrou aqui e o que entrou aqui, para ir diminuindo o seu risco, certo? Então, se parar aqui, excelente. Se a ação parar aqui embaixo, beleza, a sua call virou pó, você vai fazer uma outra venda de call aqui e vai tentar jogar de novo essa put para baixo, tá? Então essa é a segunda alternativa, beleza? E se a call passar aqui para cima, excelente, opa! E se a call passar aqui para cima, excelente, porque seu problema original acabou. Você estava vendido na put, 1000 puts lá, se ferrando lá, né, com problema nessa put. E agora você tem um problema na call, mas são 500, é metade da quantidade. E aí o que você vai fazer? Aplicar as soluções lá que a gente viu para manejo de call ITM, né? Então, de repente, vender 200 put lá em cima para poder subir o strike dessa call, ou diminuir, fazer uma rolagem diminuindo a quantidade, né? Todas aquelas soluções que a gente viu lá na aula passada, ok? Vamos para o Word de novo aqui para a gente ver o nosso exemplo 2. Qual que é o exemplo 2? Montagem do ratio com call e a subsequente rolagem da put. Bom, vamos aqui então para o Paint para a gente ver rapidamente esse exemplo aqui, tá? Então você tem lá a X40, seu problema original ali, né? Você vai montar um ratio. Deixa eu fazer aqui. Você tem menos 1000 da X40, senão a gente vai se confundir. Então o que você vai fazer? Você vai fazer menos 1000 de uma A35, certo? E você vai fazer aqui 500 de uma A33, por exemplo, tá? Vamos dizer que dê para fazer isso, ok? Essa é a lógica. Vão surgir duas linhas aqui. Estou passando bem rápido aqui, pessoal, porque a gente já fez isso na aula passada, né? A diferença é que era com put, agora a gente está espelhando, mas é a mesma lógica, igualzinha, tá? Se a ação ficar aqui pelo mesmo valor que ela andava, 35, excelente, porque essa A35 vira pó, tá?
E aí o que te sobra? 500 dessa A33, que vai valer mais ou menos aqui uns R$3. Você vai pegar esses R$3 e usar isso para jogar essa X40 para baixo. Então ela vai virar aqui uma X375, por exemplo. Tá? Poxa, já resolveu bastante, porque a ação está aqui por volta de 35, a sua put está em 37,50. Ela já não está mais tão ITM assim, né? E aí provavelmente no próximo vencimento você já consegue resolver isso, né? Se você conseguir rolar reduzindo ou jogando mais para baixo aqui, tá bom? Então, cara, 35 é o sonho molhado, é aquele strike que se resolve tudo, tá? Opa, não, aí não, eu queria linha ainda. Eu tô ruim de pente aqui, cara. Bom, vamos lá. Quais são os outros cenários, né? A ação subir e terminar aqui nesse intervalo aqui, tá? Se isso acontecer, ótimo, porque você vai ter essa rolagem aqui da X40, essas rolagens aqui, ó. Tem duas rolagens de call que estão perto do dinheiro e uma rolagem comprada que está longe do dinheiro. Então aqui você vai pagar um pouquinho, mas aqui você vai receber dobrado e muito, tá? E aqui você vai receber também nessa rolagem. Então recebeu o prêmio aqui, recebeu o prêmio aqui, você vai usar esse prêmio e esse prêmio aqui para poder diminuir o seu risco, tá bom? Então, rolou, recebeu os prêmios, aí você vai diminuir o risco que estiver te incomodando mais. Ou diminuir a quantidade de calls vendidas aqui nesse ratio, ou diminuir a quantidade de puts que você tem vendido aqui, tá bom? O que estiver te incomodando mais, você vai lá e diminui o risco, beleza? Então, esse é o outro cenário. E tem um cenário que é aquele ratio, né? Igual a gente fez lá, que é o cenário da ação simplesmente derreter, caiu demais, e aí o seu ratio virou pó, né? Então você tem aqui a linha aqui, né? E a ação veio para cá, né? Nessa região aqui embaixo, tá? Aí é muito ruim, porque esse ratio todo virou pó. Você não pagou, não recebeu e ele virou pó no final. Então ele é 0 a 0, ele não serviu para nada, né? E a ação estava aqui em 35 e agora ela está abaixo de 33. Então ficou pior essa posição aqui, né? Ficou bem pior essa posição aqui, tá bom? Então, é a mesma desvantagem do ratio que a gente viu na aula passada, né? Tem esse cenário aqui em que a ação piora muito e o seu hedge não serve para nada. Mas nos cenários em que a ação fica por aqui, zanzando nessa região aqui, o ratio traz uma solução simplesmente sensacional. E vamos ver um último exemplo aqui, que é uma solução muito elegante. Tá bom? Que é o seguinte, se a sua margem estiver folgada, né? Deixa eu ir apagando aqui o que a gente tinha feito, essa bagunça toda aqui. Pronto. Então vamos lá, se a sua margem estiver folgada, você pode fazer a venda das calls, gerar a dualidade, né? Que é o que a gente está tentando fazer, rolar as puts vendidas curtas no 0 a 0, e usar o financeiro da venda das calls para comprar puts longas ITM, que valem menos do que o intrínseco, tá? Então, o que você vai fazer? Vamos tentar voltar para o Paint aqui novamente. Pronto. Você tá lá, vendidão. Tá vendido aqui em X40, beleza? Vou até dizer que são 1000. Tá vendido em 1000 X40. Tem aquela linha lá, tá te incomodando esse negócio, a pedra tá 35, essa put aqui tá muito ITM. O que você pode fazer? Você vai rolar isso aqui, opa, vou pegar o lápis aqui, vai rolar isso aqui, tá? Recebendo ou no 0 a 0, ok? Se tiver que pagar 5 centavos, não tem problema também, dá uma roladinha lá, tá? E o que você vai fazer? Você vai vender lá. Deixa eu usar uma caixa de texto para ficar organizado e bonito. Você vai vender lá, vamos dizer, por exemplo, 500 A30. A35, desculpa. Tá? Só que ao invés de você usar esse dinheiro para você diminuir essa posição em put
ou então jogar o strike para baixo, você vai usar esse dinheiro aqui que você recebeu para comprar uma put longa aqui, vamos dizer uma X40, de 2 anos para frente. Provavelmente você não vai conseguir comprar muitas, vão ser umas 300, por exemplo, tá? De 1 ano para frente, de 2 anos para frente, tá? Mas o que acontece? Essa opção aqui vai valer menos do que o valor intrínseco, ok? E ela dá uma certa cobertura para essa posição vendida curta aqui, tá? Então, você ficou com a put ITM aqui, mas que está parcialmente coberta por essa put longa aqui, tá? E você tem agora essas 500 calls para lidar aqui também, né? Então, se a ação voltar aqui para cima, fica muito bom. Por quê? Isso aqui vai dar rolagem boa, isso aqui vai dar rolagem positiva, e você tem essas 300 aqui, tá bom? Que estão cobrindo um pedaço dessas puts, tá? Você pode ir rolando, acumulando prêmio e comprando mais disso aqui, tá bom? Até que ela esteja completamente coberta, essas puts do 40 aqui, tá bom? E aí depois você vai lidando com essa call, né? Diminuindo a quantidade nas rolagens, etc, etc, tá bom? Então essa é uma solução bem elegante, vai demorar alguns meses, né, para você poder executar ela. Você pode usar, por exemplo, digamos que a ação deu uma recuperada aqui, né? Veio aqui para essa região aqui do meio aqui, ó. Essa rolagem vai ser positiva, você vai botar dinheiro no bolso, certo? Você pode usar essa rolagem para ir comprando mais disso aqui, e essa rolagem aqui de baixo, que vai ser positiva também, para ir diminuindo a posição de call, por exemplo, tá? Então, é uma coisa que você pode fazer e que é uma solução muito elegante, né? Demora um pouquinho mais, mas que você pode terminar essa história com, por exemplo, 1000 X40 de 2 anos, né? Então, vou botar aqui uma aspa, menos 1000, vamos dizer que MNOP, por exemplo, P40 desse ano, né? Então, você saiu de uma posição em que você estava vendido input a seco e acabou chegando numa posição aqui em que você está numa THL de put, tá? Então, essa é uma transformação elegante, ela é mais complexa, ela demora mais tempo, mas é uma coisa que você pode ir fazendo aí e eventualmente chegar nisso aqui, né? Então, sair de uma put simples para uma THL de put, eventualmente com o tempo, tá bom? Pessoal, essa aula está simplesmente gigantesca, né? Mas a gente cobriu assuntos legais nesse bloco aqui. Falamos sobre a rolagem com diminuição de risco, que é um assunto importante. Depois a gente falou sobre manejo de call ITM, tá? Depois a gente falou sobre manejo de put ITM. Vocês vão usar essas aulas em várias estruturas aqui do curso. Então eu recomendo que vocês entendam isso aqui bem, vão lá no mercado, olhem, chequem os preços, façam simulações na sua cabeça, mandem perguntas lá no grupo, porque realmente é um assunto complexo, tá? E que é legal vocês dominarem, tá? Para poderem utilizar em outras estruturas, beleza? Eu vou terminando essa aula por aqui. Qualquer coisa me chamem lá no grupo. E aí volto para a gente gravar mais aulas do próximo bloco. Um grande abraço. Gostou dessa aula? Então você tem que conferir o restante das aulas que tem lá. Tem 100 e tantas aulas nessa mentoria, além de contato individual comigo. E se você gosta desse universo de opções e já está aqui dentro, faz muito sentido você reinvestir em conhecimento para continuar crescendo e melhorando, tá? É um investimento que mais retorna, né? Um investimento em conhecimento, em aprender mais e em ficar melhor. Link na descrição, link no primeiro comentário. Eu quero que o próximo depoimento seja o seu. Vou te aguardar do lado de dentro. Grande abraço.